Bem de Brasília, a CPMI, né, que foi agora com assinaturas suficientes para a investigação do caso Master, né, do Banco Master, o grupo de previdências Master, né, todo esse rombo, toda essa indagação. Existem ainda muito mais perguntas do que respostas, mas o fato é que a CPMI mista vai ter uma constituição na Câmara, divisão entre senadores e deputados. E a grande expectativa, eu divido aqui com vocês na bancada, é sobre a presidência dessa CPMI e a relatoria. Isso pode definir os rumos da rigidez ou não dessa CPMI. Você concorda, Jess, que é preciso uma atenção muito grande no elenco desses cargos? É preciso uma atenção muito grande e, nesse momento, a ideia de uma CPI do Banco Master, ela está chamando bastante atenção. Agora, um fator interessante é que existe um certo grau de discordância de lados políticos em relação a apoiá-la. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, não tem sido um assíduo defensor desta CPI. E é sempre importante lembrar que esses casos de CPI, eles dão visibilidade. É por isso que a CPMI, agora do INSS, que está em curso, que está nas investigações, o que ela está olhando? Ela está olhando para os bancos, ela está olhando para figuras muito fortes dentro desses bancos. Inclusive Daniel Vorcaro. Só esclarecendo aqui para ficar claro, são duas questões. CPMI do INSS, que já está em curso, falamos aqui do Careca do INSS, já esteve lá. Essa CPMI vai ouvir o Vorcaro. Ok, exato. É uma coisa, a expectativa. Mas a CPI, a outra CPMI, CPI, né? Mista, Congresso e Senado, também certamente vai ouvir o Vorcaro também. Né? Ah, provável, mas ela vai encontrar algumas dificuldades, uma delas é se materializar, porque existe forças políticas, obviamente, que não gostariam que esse caso estivesse tão no holofote. E é importante lembrar, a do INSS já dá muito holofote pela questão dos roubos, pela questão de desvio, idosos, pensões. Então já tem esse imaginário forte. A do Banco Master, ela vai entregar muita relação de proximidade de determinados nomes com toda a situação ali que envolve o banco. A Jess trouxe aí o ponto do Partido dos Trabalhadores estar ou não dentro do apoio dessa CPI, só que a gente precisa colocar alguns pingos nos is aqui, algumas colocações que são extremamente necessárias. O governo está permitindo que a Polícia Federal atue investigando todo mundo que precisa ser investigado, coisa que não acontecia no governo anterior, coisa que também vale destacar que durante o governo anterior, esse caso aí do Banco Master, apesar de não ter sido revelado, foi uma das épocas que o banco mais cresceu. O presidente Lula, a Polícia Federal, os órgãos aí de investigação no geral, estão de acordo para que quem é responsável seja devidamente punido. Não há uma passada de pano, não há uma tentativa de esconder. E a CPI, nesse caso, é muito claro, não está sendo criada, não está sendo articulada para resolver o caso do banco. Ela está sendo criada e articulada para conseguir pôr holofote para os próprios parlamentares que têm interesses eleitorais nesse ano. Mas ainda porque a Polícia Federal já está fazendo o seu trabalho, inclusive, sem nenhum problema de dizer, tem figuras tanto de direita quanto de esquerda que estão envolvidas nesse caso do Banco Master e que todas sejam devidamente punidas. E a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Me permita só entrar aqui na sua fantasia e também dizer que o meu sonho é que você tenha razão, que a presidência, que o legislativo, que todo mundo esteja super animado para descobrir a verdade e ainda que seja com a intenção primeira de colocar o holofote para o deputado ou para o senador, para ele chamar atenção e ser visto, que essa CPI ou CPMI, mas que ela seja instaurada. Por quê? Porque é colocando o holofote que no Brasil as coisas realmente são investigadas, é que elas são apuradas. A gente está vendo muita situação que tenta colocar ali a sujeira para baixo do tapete e, de fato, existe uma ala da esquerda, Henrique, e isso ninguém está inventando. É só apurar as notícias que está lá, que é contra a instauração. Por quê? Porque estamos em ano de eleição. E aí eles estão morrendo de medo disso respingar na imagem do governo. E aí vai começando a puxar o novelo, e esse novelo já está provado que ele é bem longo, e aí começam a aparecer uns nomezinhos. Pode até ter outros interesses por trás, mas o fato é, você não querer que se investigue um escândalo multibilionário que nos lembra da Lava Jato, que nos lembra do Petrolão,
é um grande absurdo. Então, eu espero que você tenha razão, que o nosso presidente apoie a instauração, né? E aí a gente possa descobrir se é só holofote mesmo ou se tem muita coisa ali. Mas quem não quer investigação, normalmente é a direita. Meu Vídeo Deus. o governo anterior, por exemplo, Normalmente é ótimo. que trocava o comando da Polícia Federal sempre que qualquer coisa respingava nos filhos dele. Que trocava todo mundo, toda vez que acontecia qualquer faísquinha ali que pudesse dar algum problema, aquele indivíduo era trocado para que nada fosse descoberto. Só que agora o jogo virou, né? Agora as coisas mudaram e não existe mais essa proteção nem aos aliados, quem dirá a outras pessoas aí que estão envolvidas em crimes, como você falou, fraudes bilionárias. O objetivo é que se investigue. A Polícia Federal tem autonomia para isso. E independente de quem for a pessoa responsável, será punida. Você quer ver? Posso só? Claro, Porque Jéssica. o Henrique, ele vive numa fantasia, assim. Agora sim parece o gongo uma chegou. novela. Vamos lá. E como que isso acontece? Nós temos que agradecer o presidente Lula por deixar a Polícia Federal investir. Não tem por que agradecer. Não tem nenhum agradecimento aí. Por quê? Porque esse é o padrão. É essa autonomia em relação às investigações. E ele fala, o outro Não presidente... foi o que aconteceu no governo anterior. Ele trocava sempre que dava. Teve uma troca. Assim como em outros momentos, também aconteceu com outros presidentes, inclusive presidentes do Partido dos Trabalhadores. Então, assim, existe uma narrativa que sequestra o fato. O fato é, CPI do Banco Master. José Guimarães, líder do PT, disse... vai ser palanque para a oposição. Espera, por que é palanque para a oposição? Eu acho que este deve ser o verdadeiro questionamento, não é mesmo? Porque será que vai descobrir muita Exato. coisa? O que faz ser um palanque? Porque se eu tenho uma CPI, eu tenho os dois lados. O Fernando brilhantemente colocou aqui que existe uma lógica de escolha. Presidente, quem vai ser o relator, como as coisas vão se dar. Isso é decidido voto a voto. E lembrando que a Constituição, ela garante que exista uma representação proporcional, né, Jéssica? Então não vai ser só a direita ou só a esquerda. E a esquerda são grandes dentro do Congresso Nacional. Então eles estão presentes. Só que o Brasil quer saber. É um escândalo muito importante ser investigado. Talvez o medo seja que o Banco Master lembra a Operação Lava Jato em relação a determinados nomes, em relação às funções, em relação ao futuro. Então, talvez o medo seja a memória do que a Operação Lava Jato trouxe de desvendar grandes escândalos de corrupção, que, vale dizer, não envolviam só partidos de esquerda, envolviam diversos partidos. Eu queria chamar